Olá! Vamos agora para a nossa videoaula de português. Lembrando que nós estamos trabalhando nesse capítulo com a mitologia novamente. Então, nós vamos por estudar a língua e as páginas de 56 a 65. Olha a nossa rotina da aula 5. O que nós vamos ver na aula de hoje? Você sabe o que é eco? E isso nós vamos fazer aqui, durante a nossa videoaula. Você vai fazer a leitura das páginas 56 a 59, mas isso após a nossa aula, tá? Quando você pode aí estar pausando o vídeo em outras plataformas, quando você estiver reassistindo. Aqui nós vamos falar também sobre os substantivos, acento circunflexo e grave e sílaba tônica, tá? Isso um pouquinho de revisão. Fazer as atividades da página 60 até a 65 e fazer a tarefa até o exercício 4 das páginas 67 a 69. Novamente aqui, você em casa. No final, você ainda vai poder tirar dúvidas e tá fazendo isso através do aplicativo no seu grupo com a sua professora. Detalhe, lembrem-se, lápis, borracha, façam anotações para ficar mais fácil depois você tirar a dúvida, tá bom? Você já esteve em um lugar e ouviu a sua própria voz se repetindo? Quem sabe a sensação é interessante, né? Olha aqui, mostrando o menino gritando, a voz dele reverbera, se propaga, bate e volta. E o que volta é justamente o som do eco. Aqui nós temos um pequeno poeminha, olha, brincando com as palavras. Eco da voz, co da voz, o da voz, da voz, a voz. Voz, os, z. Diferente, né? Isso é só uma brincadeira com a palavra eco, com o poeminha. Na nossa unidade 4 nós temos, olha lá, eco repete, et, 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 et. Você já esteve dentro de uma caverna? Se não, você já esteve dentro de uma casa sem mobília? Você já falou dentro, você já ouviu a sua própria voz? Essa repetição da sua voz é o que a gente chama de eco. E como lá na Grécia Antiga, a ciência deles não explicava o que era aquela repetição de som, adivinha o que aconteceu? Virou mitologia, virou uma história grega. E nessa história é uma história de amor, tá? Entre personagens, um belo rapaz chamado Narciso. Mas o que ele tem a ver com o eco? Ou melhor, com a eco. Chama a atenção de vocês para aqui, o eco e a eco. Um com letra maiúscula e outro com letra minúscula. Guarda isso daí, porque nós vamos estar usando mais para o final da nossa aula. Na página 56, continuando aqui, começa a história de Eco e Narciso. Eu não vou ler a história para vocês, mas eu vou chamar a atenção de vocês aqui, Será que essa moça escondida atrás do arbusto é a Eco? Será que esse rapaz é o Narciso? Tá ficando curioso? Olha, mas espera aí, na página 57 muda. Olha a expressão dela. E ela já não está mais na floresta. Que lugar será esse? Na outra página que está ali, olha só, aparece um rapaz olhando no reflexo da água, provavelmente de um lago. O que será que está acontecendo nessa história? E no final aparece aqui uma flor. Que flor será essa? Que nasce na beirada de um lago. E parece que ela está se olhando, né? Olha o reflexo novamente. Chama a atenção também de vocês para quê? Para que vocês leiam a história, tá? Para que vocês consigam responder com facilidade. Atentem-se aqui a esse box, onde tem algumas palavras que talvez vocês não conheçam o significado. Então, se você começar a fazer a leitura e não tiver um entendimento, volta aqui e tenta se adequar, tá bom? De olho na biografia do autor, que eu já falei para vocês que eu gosto. Essa era uma característica da Eco, ela também gostava da vida dos outros. Olha só que interessante, mas eu gosto de saber dos autores. Samir Mizrahi nasceu em 1947, ouvia histórias desde criança, quando morava no interior do estado de São Paulo. O que me chamou a atenção? Com 9 anos, já tinha lido todos os livros infantis de Monteiro Lobato. Lembra? Olha novamente Monteiro Lobato aqui para a gente. É um presente, né?
Para iniciar a nossa atividade, nós vamos estar falando um pouquinho sobre vingança. Você sabe o que é? Nós temos uma descrição aqui, ó, do dicionário, que vingança é a ação de se vingar, de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém para reparar uma ofensa. Ou seja, a pessoa te fez uma coisa e você vai lá e vai devolver aquilo, para reparar o mal que ela te fez. Chama a atenção de vocês, olha para o olhar que a gente destacou aqui, né? Um olhar bem intenso. E aqui, olha, um filme baseado, onde a história se baseia justamente na ideia de vingança. Se você já assistiu o filme, sabe como termina. E será que terminou bem? Para quem não assistiu, fica uma dica, porque é um bom filme aí. Nós vamos pedir para vocês agora trocar ideia com a família, porque não dá para trocar ideia em sala de aula, justamente sobre a vingança. E a primeira pergunta é: você já teve vontade de se vingar de alguém? Fale sobre isso. Na segunda pergunta, em sua opinião, a vingança é uma atitude boa ou má? Por quê? Foi fácil para vocês isso? Teve consequências? Essas consequências foram boas ou foram ruins? Então, pense sobre isso, porque tudo tem consequência, tá bom? Voltando aqui, ó, no entender o texto da página 60. Novamente, olha só, as duas imagens. Ele se admirando e ela triste aqui. Aqui ele mostra para nós, ó, pede para você ler a frase. E aqui, ó, tem a frase. Narciso percebeu que alguém o seguia e perguntou em voz alta. E ele destacou esse o. Esse o aqui se refere a quem? Ele se refere a Narciso. O interessante aqui é que se vocês conseguirem adquirir esse hábito na sua escrita, na sua produção de texto, nas suas frases de autoria, para que você não repita termos, porque esse pronome é usado justamente para não ter que repetir o nome Narciso novamente no texto. Então, esse o se refere a Narciso. Eu tenho uma frase bem grande aqui na letra A, e vocês vão perceber que aqui eu tenho o a destacado e o ela destacado. A pergunta é: a que esse a se refere? Está no lugar de quem esse pronome ela? Vamos ver? Leia o texto a seguir. Aí tem esse pequeno texto aqui e depois ele fala para você, ó, volte a esse texto e grife um traço. Qual texto, professora? Eco e Narciso. Então, tem que voltar lá no início do texto. Volte a ele e grife com um traço apenas os trechos que descrevem a ninfa Eco. O que é descrever? Falar as características físicas, psicológicas. Então, um traço para falar como ela era. E na letra B, ele pede para você grifar com 2 traços os trechos que descrevem o Narciso. Como que ele era? Na letra C, ele já pede para você preencher, ó, as fichas aqui. Primeiro da Eco e depois do Narciso. E ele pede o quê? Que você preencha justamente com as características. Existem várias, e vocês vão perceber na hora que vocês grifarem. Você vai escolher 3 características e no final, olha só, um exemplo. No final você tem que falar aqui, ó, sobre um fato, como é que terminou esse personagem. Então, no exemplo aqui do texto, eu tirei aqui, ó, além disso, era muito fofoqueira. Ser fofoqueira é uma característica da Eco? É. Então, eu coloquei aqui, ó, além disso, era muito fofoqueira. Se você prestar atenção, ó, aqui ela fala que Eco era uma ninfa conhecida por sua inteligência e pelo gosto de falar. Posso colocar isso como uma outra característica, professora? Pode colocar sim, tá bom? Existem outras que agora eu não vou falar porque você vai procurar. E depois, como que aconteceu ali o fato final que se refere a Eco, tá bom? Depois, olha lá, um exemplo do Narciso. Narciso era filho de uma ninfa das águas, Liríope, e vivia solitário. Ser solitário é uma característica de Narciso? Sim, tá bom? Mas existem outras, olha lá se você procurar. Ele era um rapaz famoso em toda a Grécia por sua beleza. Isso também é uma característica dele? Sim. E qual foi o fato final que aconteceu com o Narciso? Aí já é com vocês, tá bom? Na página 62, nós temos aqui, ó,
Só relembrando, tá? Os sinais gráficos que nós temos. Acento agudo e o acento circunflexo. Não é o grampinho da vovó, não é o chapéuzinho do vovô. A gente vai falar agora o vocabulário correto, tá bom? Acento agudo, como em lágrima, época, saída, ótimo e saúde. Acento circunflexo em ânimo, você e ônibus. E uma lembrancinha aqui, ó, que o tio é um sinal gráfico. O tio não é um acento. O que o tio indica em cima das vogais A e O? O que ele quer dizer? Que o A e o O vão sair um pouquinho mais pelo nariz, um pouquinho mais nasal, tá bom? Olha o acento agudo aqui. Ele indica sempre que a vogal tem um som aberto, como em café, rapé, giló. Acento circunflexo, ele diz o quê? Ele diz que o som é fechado quando ele está por cima da vogal, em robô, vovô. Na página 63, nos itens a seguir, leia os pares de palavras e escolha a que for correta para completar a frase. E aqui eu tenho, ó, a grafia é a mesma, esta e está. Por que a pronúncia é diferente, professora? Porque essa tem um acento aqui no final. Qual das duas vai completar melhor, vai se adequar melhor à frase? Quem esta me seguindo ou quem está me seguindo? Escolhi esta história para ler ou escolhi esta história para ler? Percebem? Olha lá para vocês o exemplo. Quem está me seguindo e escolhi esta história para ler. Tá certo? Lembrando que está aqui é verbo, tá bom? E esta se refere a alguma coisa. Ânimo e animo, a diferença entre ânimo e animo é o quê? Apenas o acento circunflexo aqui. Lá e lã. Saquê, que é uma bebida japonesa famosa, e o saque que você faz quando você vai ao banco. Pós e pôs. Aqui embaixo, mangás, que são normalmente, né, os desenhos que vocês gostam muito nas revistas, em quadrinhos aí japonesas, e mangas. Fá e fã. Fá aqui se refere, olha só, a nota musical. Olha o exemplo aqui, ó, clave de Fá. Tudo bem? Nós vamos agora, continuando aqui no exercício 2. E ele fala para você colocar o acento gráfico adequado na vogal tônica. Ou seja, aquela vogal que vai dar um som mais forte ali. Primeiro exemplo é solitário. E aí, olha a dica que deram para nós. Para você chamar a palavra, como se fosse alguém que você estivesse chamando, que está longe e você está chamando. Por exemplo, solitário. Como ficaria se você fosse chamar? Olha aqui a boquinha falando aqui, ó. Solitário. Solitário. Qual delas ficou mais longa? O tá. Então, o acento, olha só, vai em cima da vogal A. Tudo bem até aqui? Aqui tá facinho, né? Relembrando os nossos substantivos próprios e comuns. Lembrando que substantivo próprio a gente vai usar na primeira letra a maiúscula. Não conheço Rosa, a nova menina da sala. Olha lá, Rosa com letra maiúscula. E no substantivo comum, você já vai estar usando o quê? No início da palavra? Uma letra minúscula. Não conheço Rosa, somente margaridas. A que Rosa se refere aqui? A flor. Tá certo? A diferença entre essa rosa e essa rosa, que aqui se refere a uma pessoa e aqui a uma planta. Tudo bem? Na página 64, nós voltamos, olha lá, estudar a língua. E aqui, junto a um colega, ele pede que você responda as questões 1 e 2. Essa, como sugestão, você pode estar fazendo sim com a sua família, você pode fazer uma live com seus colegas de grupo, você pode estar fazendo uma chamada de voz e estar aí refletindo junto com o seu colega. Na questão 1 e na questão 2, eu destaco para vocês aqui, ó, adjetivo, porque é justamente a característica que ele está perguntando sobre a Eco e sobre o Narciso, tá bom? No 3, escreva o significado dos substantivos destacados. Lembra que eu disse para vocês lá no início que nós temos aqui, ó, eco com letra maiúscula e
eco com letra minúscula? E ele pergunta o que quer dizer esse eco aqui e o que quer dizer esse eco aqui. A grafia é a mesma, lembrando que apenas a letra inicial é maiúscula em um e minúscula no outro. Olha como fica. Aqui se refere o primeiro, a ninfa da história. Aqui se refere o outro eco, a repetição do som da voz. Deu para entender aqui? Então, olha lá. Também vai falar sobre a deusa vingança e sobre a hora da vingança. E em cima desse exercício, ele pede que você escreva a regra que marca a diferença entre os substantivos mencionados na questão 3. E aqui, a regra é o quê, gente? Que quando o substantivo é próprio, a letra inicial é o quê? Lembra? E quando o substantivo é comum, a letra inicial é... Já dei uma boa ajuda aí, né? Olha só para lembrar, para ajudar mais um pouquinho. A letra inicial é maiúscula e a letra inicial é o quê? Minúscula. Melhor que isso, né? Página 65, leia a frase. Onde você se esconde. E você vai reescrever modificando o verbo para o tempo. Aqui na letra A para o passado e na letra B para o futuro. Lembrando sempre que quando o verbo vai para o passado, olha só, ele vai ganhar uma letra U aqui no final. Lembrou, ganhou, comeu. Como será que vai ficar esconde aqui reescrito? E no futuro, professora? Olha lá, lembrará, ganhará, comerá. Como que fica esconde no futuro? Lembrando que você tem que reescrever a frase toda. Então, você vai começar lá, ó, do travessão, letra maiúscula, onde, e adequar o verbo aí no passado ou no futuro, tá bom? Olha o ortografar que vem para nós, falando novamente sobre a regra do verbo, que quando ele vai para o passado, o som final, e o som final for de U, você vai escrever com U mesmo, e não com L. Olha essa dica para suas produções de texto. Tá? Quando você estiver escrevendo, é verbo, está no passado, termina com som de U, é com U mesmo que você vai escrever. Tá? Guarda essa regra que é legal. Olha lá, cantou, estudou, comeu, sorriu, partiu, todas elas com a letra U. Primeira aqui, ó, pede para você reescrever usando o verbo, né, passando o verbo para o passado. Eco apaixona-se por Narciso. Eco apaixona? Como é que ficaria isso no passado? Lembrando que a gente já tem a dica que termina com U. Como você acha que termina? Olha lá, Eco apaixonou, olha o U, se por Narciso. Agora as outras vocês vão fazer sozinhos. Já dei a primeira dica, tá bom? Olha, a gente ainda não vai fazer as páginas 67 e 66 e 67 do produzir o texto. Por quê? Porque nós teremos a produção de texto numa aula em separado que nós estamos planejando, tá bom? Então fiquem tranquilos, porque nós vamos ter o nosso tempo de fazer a produção de texto. A hora abençoada, né? A hora da tarefa. Na hora da tarefa, nós vamos lá, ó, página 67, 68 e 69, até o exercício 4. Peço a vocês novamente que se atentem a ler o texto novamente antes de responder essas perguntas, porque depende da interpretação do texto. Professora, eu vou ter que ler o texto de novo. Por que não? O texto é longo, mas é uma história diferente. É uma história que talvez vocês já conheçam ou conheçam em outras versões, tá certo? Então, por gentileza, releia o texto, que é o que ele está pedindo, tá? E explique por quê. Por quê, na letra A? Eco passou a repetir os sons. Lá no texto fala, professora, por que que ela passou a repetir os sons? Então, você vai colocar a resposta aqui. Por que Narciso transformou-se em flor que nasce na beira dos lagos? Por quê? Nós temos aqui, olha só que interessante, perguntas relacionadas ao texto. Então, qual é a primeira necessidade? Obedecer a comanda do exercício. Ele está falando para você reler o texto,
tá? Não fica com preguiça não, tá bom? Agora, leia o trecho que narra a entrada do herói Teseu e seus companheiros no labirinto de Creta. E aqui eu tenho um pequeno texto falando sobre isso. E desse texto, ele pede: copie em seu caderno cada um dos trechos destacados e responda as palavras em azul. Em azul se referem a quem ou a que. Bom, se você observar aqui, ó, eu tenho uma palavra o, a palavra sua, a palavra seu e aqui, ó, a. Peraí, professora, você está me dizendo que eu vou ter que explicar a que elas se referem? Sim. Lembra que eu disse que muitas vezes quando a gente coloca esse o sua, ele está se referindo a alguma pessoa ou alguma coisa que eu não quero repetir novamente aquela palavra? Já dei uma dica aí. Lembrando que aqui, ó, pede para você fazer no caderno, tá certo? Aqui na página 69, eu gosto muito desse tipo de texto que brinca com as palavras. Ele pede para você ler o poema, ó. Você sabia que o sabiá é um sábio? Olha a brincadeira com a palavra, né? Sabia, sabiá, sábio. E justamente ele chega aqui na letra A, né, para você responder. Qual é a diferença de sentido entre as palavras sabia e sabiá? Ô, professora, eu sei, mas eu não consigo colocar em palavras. Posso procurar no dicionário? Claro. Posso procurar na internet, professora? Pode também. Tá? Mas percebam que sabia e sabiá, a grafia é a mesma? O que muda nessa grafia que a gente falou hoje na aula? Dá uma olhadinha nos sinais que existem nas palavras. Letra B. Como se chama o sinal gráfico que diferencia essas duas palavras? No quarto exercício, ele pede para você escrever o nome de 4 objetos que há em sua casa. Quaisquer um, tá? Então, aqui a resposta é pessoal. E que você acrescente um adjetivo a cada um desses nomes. Então, se você vai se referir a um objeto da sua casa, você vai dar um adjetivo. Lembrando que você pode dar um adjetivo positivo ou um adjetivo negativo, tá? Isso daqui, gente, ó, é pessoal esse exercício. Então, a resposta aqui é pessoal, porque cada um pode escolher o objeto que quiser dentro da sua casa, tá bom? Voltando, o que nós falamos hoje na nossa aula? Nós falamos sobre o eco, nós passamos aqui a leitura da página 56 a 59 para vocês fazerem em casa. Nós falamos também sobre substantivos, acento circunflexo, grave e sílaba tônica. Também falamos aqui, ó, para vocês fazerem as atividades de 60 até 65, fazer a tarefa também até o exercício 4, das páginas 67 a 69. Lembrando que se você tiver que tirar alguma dúvida ou corrigir as atividades e tarefas, pelo aplicativo com o seu professor. Muito obrigada, até a nossa próxima aula, fiquem com Deus.